Boa noite, professor. Olá, boa noite. Lucas Barros, do Diário do Peixe. Eu queria fazer uma pergunta em questão às bolas aéreas do Santos. Creio que seja uma deficiência nesse começo de temporada, porque dos 6 gols que o Santos sofreu, 4 foram de jogadas aéreas e ainda tem, eu acho que foi 2, 3 gols no jogo treino. Então eu queria saber o porquê vem acontecendo e o que você planeja fazer para mudar. Eu respondi-lhe, não sei se foi assim na última conferência, em relação a esse padrão que estava identificado. Penso que hoje foi um pouco diferente. Aquilo que é o segundo golo é uma situação de livre lateral. O jogador aparece livre para entrar, para finalizar praticamente sozinho, e isso tem a ver com um bloqueio em termos daquilo que é a passagem desse jogador para poder chegar sozinho. O primeiro foi uma infelicidade de uma segunda bola consecutiva em que um jogador nosso coloca quase a bola dentro do golo. Mas eu acho que é importante começar por aquilo que é a história do jogo. Eu acho que falou logo naquilo que é a parte final do jogo. É importante, foi isso que ditou o desfecho final, mas há uma história do jogo toda por trás. Eu acho que no primeiro tempo a equipa soube controlar o jogo, mas não soube dominar o jogo. Porquê é que eu digo isto? O adversário tentou-nos pressionar um pouco mais alto, tentou-se posicionar um pouco mais alto. A nossa construção não foi muito rápida e agressiva para encontrar os espaços, que eram mais do que evidentes no espaço entre linhas, que era isso que tínhamos identificado, e depois daí a profundidade nas costas, porque sabemos que esta equipa, naquilo que analisamos, tendo a última linha um pouco alta, sofre com esse ataque aos espaços. Não o fizemos porque tocámos demasiado a bola e fomos muito pouco agressivos na procura de atacar esses espaços que já nitidamente existiam, e eu acho que perdemos o jogo pela entrada no segundo tempo. O segundo tempo a equipa entrou mal, começou a ficar distante, começou a perder duelos, começou a ficar partida. O adversário foi precisamente no momento do jogo em que chegou mais vezes na nossa área. Algumas situações de bola parada consecutivas que no primeiro tempo tinham também tido naqueles livros laterais, acabam por fazer o golo. Nesse momento a equipa deu uma boa resposta, tentámos dar uma maior expansão ofensiva, tendo o posicionamento de 2 centroavantes mais nominais e mais na área. O que tínhamos que fazer era abrir o jogo, colocar a bola na área, foi assim que saiu o golo, mas não conseguimos também colocar a bola mais vezes na área para que isso acontecesse, tal como foi a situação do golo. O segundo golo surgiu praticamente na última situação que o adversário teve no segundo tempo. A equipa continuou à procura do resultado, fez o 2-1, mas já não alcançou para fazer o gol do empate. Esta é a história do jogo. Estamos tristes da forma como as coisas aconteceram, mas estamos muito calmos e tranquilos em relação àquilo que nós chamamos de dores de crescimento. E há uma ligação ainda àquilo que é o passado, há naturalmente alguma dúvida também em relação àquilo que é o processo, mas é nestes momentos que nós temos que continuar em frente. E temos que continuar em frente ainda mais convictos daquilo que é o santo que queremos e que não temos a menor dúvida que vamos construir. Hoje apresentámos um quadro totalmente alternativo, em termos daquilo que tinha a ver com jogadores que já tinham muitos minutos e muito desgaste e muita sobrecarga, e não os queríamos submeter a uma eventual sobrecarga maior ou até a situações de lesão. Por isso fizemos tantas alterações, praticamente cinco meninos da Vila iniciaram o jogo. Permitiu também nós conhecermos numa maior extensão tudo aquilo que é o elenco que temos à disposição, mas agora a partir de segunda-feira aí sim já vamos iniciar um ciclo totalmente novo, em termos de tomadas de decisões e em termos de um passo em frente em relação àquilo que é o processo que nos trouxe aqui, que sabíamos que tinham estas dores de crescimento e que temos que saber lidar com elas e sustentá-las para aquilo que vai ser a progressão para o futuro. Caixinha, se você me permite,
duas em claro, uma. Em relação ao que você falou sobre começar um novo ciclo a partir de segunda-feira. Para a gente que está aqui acompanhando de fora, você faz vários testes, mexe muito no seu time nas 4 primeiras rodadas, com a impressão que nos passa que você está tentando entender melhor o que cada peça do seu elenco tem à disposição, certo? Para conhecer um pouco mais as características desses jogadores. A partir do jogo do São Bernardo, queria que você explicasse isso, se a partir de agora algumas questões, algumas decisões vão ser tomadas sobre quem você aproveita ou não, seria algo de forma objetiva, seria isso? E a segunda pergunta você é sempre muito objetivo, né, nas respostas, e quando você falou depois do clássico sobre o Soteldo, isso gerou um pouco de repercussão, e pelo que nós temos de apuração, o Soteldo não gostou também quando você publicamente falou da indisciplina tática dele. Você chegou a conversar com ele? Teve algum motivo ele não ter vindo por isso também, ou foi só mesmo a questão que o Santos informou, a questão do entorse? Sim. Não, foi mesmo isso, falei com ele, sim senhor. Houve mais alguns jogadores que ficaram também de fora, não foi ele o único, por questões também, umas por questões de decisões técnicas, outra por questões físicas. Eu acho que aquilo que tem vindo a ser estas alterações que nós temos tido na equipa são mais do que necessárias, porque o grupo é um grupo neste momento reduzido em termos daquilo que são as opções, nomeadamente em algumas posições específicas. Se olhar para aquilo que é a linha defensiva, nós temos 2 laterais direitos, 2 laterais esquerdos, 4 zagueiros e podemos fazer 5, obviamente também com o Gil, podemos fazer essas alterações, e os jogadores têm vindo a sofrer essa sobrecarga. Hoje foi notório que tínhamos que submeter a equipa a todas estas alterações, senão corríamos sérios riscos de perder alguns jogadores. Isso tem sido aquilo que tem sido a principal justificação para as nossas alterações. Eu acredito muito naquilo que é ter uma equipa tipo, ter um 11 base, e a partir daí trabalhar a competitividade em função disso por dentro e por fora, mas neste momento, com tão pouco tempo de trabalho e com as opções que temos e aquilo que analisamos dos jogadores, não tem sido fácil. Por outro lado, você referiu também, e muito bem, que temos tido a possibilidade de ver jogadores em ação, e isso permite-nos, embora que se calhar alguns deles não por tantos minutos, mas permite-nos ter uma ideia em competição daquilo que são os jogadores e se encaixam claramente naquilo que é a direção que nós queremos para o Santos, tendo em conta aquilo que é a história do Santos, a filosofia do Santos, o que nos trouxe aqui em termos dessa modernidade e em termos daquilo que é a profissionalização e de ter uma equipa intensa e muito competitiva. Então, depois destas 4 rodadas, a claridade é bem maior, as decisões já podem ser tomadas com base em mais informação, são tomadas com base em mais informação, com certeza podem ser também mais acertadas, e é também isso que viemos fazer aí. Mas agora este é um momento, e foi isso que falámos à equipa, de manterem a calma, de manterem a tranquilidade, de amanhã poderem desfrutar o dia livre e sem vergonha nenhuma, mas orgulhosos e sabendo que vamos fazer uma grande equipa e que vamos dar muitas alegrias a nós mesmos e a toda a torcida do Santos, de saírem à rua, de darem a cara, desfrutar um dia livre, porque há muito tempo que já não o tinham, e depois na segunda-feira podermos iniciar esse novo ciclo. Pedro, boa noite. Aqui o Joel do Jornal Cidade, um jovem punk da cidade de Rio Claro. Terceiro jogo, o Santos não conseguiu a vitória. Percebe-se que alguns jogadores que não foram aproveitados na temporada passada, por motivos de lesões, outros por questões técnicas, por exemplo, como o Patrick, o próprio Miguelito, estão fazendo essa parte de articulação, desse revezamento, dessa mesclagem da sua equipe. Como lidar com isso perante a torcida? Porque às vezes pensa, lá não servia, hoje está servindo, um sim, outro não. Esse rodízio faz parte do planejamento diante da torcida com a diretoria? Eu acho que fui bem claro em relação àquilo que é o principal fator pela qual nós temos feito algumas alterações, nomeadamente esses 2 jogadores. Eu não diria esses 2 jogadores, o Miguelito já tinha iniciado o jogo no Ponte Preta, iniciou hoje de novo, teve mais minutos, o Patrick ainda não tinha tido a oportunidade, e nós tínhamos um jogador naquela posição muito sobrecarregado. Como deve entender,
Hoje, mais uma vez, um jogador que entrou para fora de posição foi o Godoy, acabou por fazer o golo, porque nós não temos muitas opções em termos daquilo que são os pontas, então temos que encontrar aqueles que possam fazer essa função. O Patrick, quando nós chegámos na primeira semana, disse-nos que inclusivamente já tinha feito aquela posição. Não era para fazer um ponta com as características do Guilherme, porque ele não as tem, mas era para ocupar aquele espaço entre linhas que eu lhe falei e que na primeira parte estava muito, muito visível, bem como depois, a partir daí, poder explorar espaços nas costas. Não foi só ele, a equipa no primeiro tempo não o conseguiu fazer tanto, mas esse revezamento tem a ver essencialmente com isto, de muito pouco tempo de treino e de não sobrecarregar os jogadores em termos daquilo que é uma preparação. O Velo, se eu lhe perguntar, deve estar a treinar desde novembro. Se estiver a treinar desde novembro, estamos a falar de 2 meses. E os 2 meses, neste momento da época, independentemente daquilo que é a história do clube, independentemente do que é a qualidade do elenco do clube, aquilo que conta e que faz a grande diferença é o fator físico, é a dimensão física do jogo. Mas não foi por aí que nós fomos derrotados hoje aqui. Sabemos que a equipa também está a evoluir nesse sentido, mas tem que ser tudo com uma dose certa em termos daquilo que é a evolução dos jogadores da equipa nessa componente e nessa dimensão também, para que a partir da rodada 5, da rodada 6, a equipa tenha também muito mais disponibilidade. Agora tem um outro tema, que vamos ter dentro do grupo, provavelmente também 2 grupos. O primeiro é este grupo que iniciou connosco dia 3 de janeiro, o segundo grupo será aquele que vai fechar o grupo. Então temos entradas, onde nessas entradas há jogadores que vão chegar numa condição, há jogadores que vão chegar noutra condição, e é mais um desafio que nós temos para unificar o grupo, quer em termos futebolísticos, quer em termos da tal dimensão física, para que possamos crescer juntos. Mas as opções já serão claramente outras, e dar-nos-ão outro tipo de jogar de encontro àquilo que está idealizado para a nossa equipa. Caixinha, boa noite. Giovanni Luiz, da Brasil FM de Santa Bárbara. Gostaria que você falasse um pouco sobre a estreia do Tiquinho Soares, né? Um jogador tão aguardado, foi anunciado ontem, hoje acabou entrando. Talvez a opção mais certa seria no lugar do Luca Meireles, né? Você acabou colocando ali, mantendo o Luca, né? E ficando esses 2 centroavantes. Você achou que ele ficou um pouco ali perdido, né? Sem posicionar, porque ele caiu na esquerda, caiu na direita, fez vários cruzamentos, e queria que você falasse um pouco sobre o posicionamento do Tiquinho e o que ele pode evoluir e contribuir com a sequência da temporada do Santos. O Tiquinho é um jogador que toda a gente reconhece, que não vale a pena estar a falar sobre as suas características, sobre a sua capacidade vencedora. Vem de ganhar um Brasileirão, vem de ganhar a Libertadores, quis muito fazer parte deste processo. Foi um dos jogadores que chegou há relativamente menos tempo. É verdade que também o processo burocrático levou algum tempo, e neste momento ele não tinha mais do que 30 minutos. Nós sabíamos isso claramente, quer em termos futebolísticos, quer em termos da tal dimensão física. Seria um absurdo da nossa parte submetê-lo a mais tempo daquilo que ele jogou. Naquele momento em que ele entrou, foi precisamente quando nós sofremos o golo. E então tínhamos que correr riscos. Naturalmente, a substituição que poderia vir de casa seria a saída de um centroavante e a entrada do outro, mas como a equipa estava a perder, entendemos que seria necessário ter outro tipo de presença. Porque é que ele tentou outro tipo de dinâmicas de não estar só mais na área, porque queria participar no jogo, queria dar opções, queria que a equipa fosse para a frente, queria ter essa proatividade de ajudar a equipa a tentar encontrar o caminho do golo. Sabemos o que contamos com ele, é indiscutivelmente um grande jogador, vai nos dar também outro tipo de dinâmicas na última zona, vai nos dar essa presença. Com ele a equipa vai ter também um outro tipo de chegada, e estamos muito satisfeitos porque ele quis mesmo vir de uma forma muito comprometida para o Santos, quis vir aceitar este desafio de iniciar este novo ciclo e de estar neste projeto connosco, e de certeza vai fazer uma grande temporada.